palavra diz, se eu me chamo cristão, eu sou uma cópia de Cristo, eu sou um pequeno Cristo. Eu me pareço com Cristo. Então não aceita ser a multidão que vai embora. Fiquei aqui com Jesus, Jesus pregou, Jesus falou a parábola aqui do joio e do trigo. Eu não entendi nada, mas não importa. Eu estou com pressa, eu quero ir embora para casa, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Não, Senhor, me explica. O discípulo, ele se aproxima, ele quer mais. Ele quer intimidade com o Senhor. Eu quero aprender, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero mudar, Senhor, eu quero melhorar todos os dias. Eu não quero ser essa pessoa difícil, complicada, com esses resultados oscilantes. Não, Senhor, eu quero avanço na minha vida. Então, para isso, eu preciso mudar meu padrão de pensamento, eu preciso me aproximar de Jesus, eu preciso buscar profundidade no Senhor. E é isso que Ele quer. Você vê que depois Ele teve todo o carinho, toda a atenção para explicar o que significava aquilo. Mas precisou alguém ter interesse em saber. Diga comigo, pessoal, por favor. Padrão de pensamento. Padrão de pensamento. Todo mundo tem um padrão de pensamento. E as pessoas, de modo geral, o ser humano ele tem sempre uma tendência a procurar saídas, procurar justificativas para explicar as coisas que ele está vivendo. Então, se ele está vivendo um problema financeiro, ele vai ter um argumento. Se ele está vivendo um problema no casamento, ele vai ter um bom motivo. As pessoas sempre encontram uma pessoa que ela não está disposta a pagar o preço da mudança, ela sempre vai encontrar um bom motivo. E o bom motivo é justamente aquele que eu me convenço. Eu acredito nele e eu me convenço. Tem gente que você já deve ter ouvido histórias que a pessoa conta situações que ela viveu há 10, há 15, há 20 anos. Para justificar um problema que ela vive hoje. Às vezes ela fala que ela não prosperou financeiramente. A gente já ouviu, pessoal, de gente mais antiga, que o problema dela foi por conta ainda da crise do Collor, que pegou o dinheiro dele, que bloqueou o dinheiro dele. Você acredita nisso? Mais de 30 anos a pessoa ainda contando a mesma historinha para ela mesma. E ela fala que foi porque um dia fizeram isso, e o sócio fez aquilo, porque um dia o cônjuge fez aquilo, porque o meu pai me fez aquilo. Aí a pessoa carrega aquilo como uma verdade absoluta e imutável na vida dela. Bom, eu não posso prosperar porque me disseram isso, porque me fizeram aquilo. Eu não posso ter uma vida digna, uma vida abençoada, porque eu não mereço, porque me disseram isso, me disseram aquilo. Então, quando eu me convenço de uma mentira, eu não mudo. Porque aí eu coloco a responsabilidade fora de mim. Bom, eu não tenho culpa. Não tenho que ser feito. Foi uma circunstância que eu sofri, logo eu não posso mudar. Sim, a gente não impede as coisas de acontecerem com a gente. Mas a gente pode ressignificar aquilo que aconteceu com a gente. A gente não precisa aceitar se tornar um escravo daquela situação para sempre. Ah, o meu pai não foi um bom pai. Ah, minha mãe não foi uma boa mãe. Ah, eu errei no meu relacionamento. Tá bom. Mas eu não preciso viver uma vida justificando que eu sou um pai ruim porque meu pai foi um pai ruim. Eu não posso passar a vida justificando que a minha mãe foi uma desequilibrada, por isso eu também sou desequilibrado. Eu não recebi carinho, não recebi amor, por isso eu não consigo dar amor. Não cabe. Porque uma pessoa que aceitou Jesus, ela não acredita mais nessas mentiras, ela acredita na palavra que diz que tudo se fez novo. Tudo se tornou novo. Eu não preciso mais viver com o passado, viver com base nas mentiras. De vez em quando é muito importante a gente parar e fazer uma análise. Será que o que a gente tem feito
não tem sido com base numa convicção burra? Ou será que a gente está fazendo de um jeito porque a gente acredita, aquilo está alinhado com a palavra, aquilo é uma convicção inteligente? Às vezes não, às vezes não. Às vezes a gente está resistindo num ponto, insistindo numa coisa, que aquilo já se tornou uma convicção burra. Aquilo já não está me trazendo benefício, ganho nenhum, só prejuízo. E uma visão burra, uma perspectiva, uma convicção burra, ela atrasa muito a nossa vida. Você já deve ter ouvido histórias que a pessoa ela faz do mesmo jeitinho, está todo mundo falando, ó, não funciona, fulano, para com isso, não age dessa forma, mas ela vai lá e insiste. Ela vai lá e tem problema com as pessoas, ela vai lá e estraga com aquilo que está indo bem. Então, infelizmente, muitas pessoas elas ainda se acostumam e aceitam o mínimo. Mas tem aqueles que internamente eles querem mais. A gente precisa querer mais da vida. A gente precisa querer mais de Deus. A gente precisa querer mais de nós mesmos. A gente precisa buscar um casamento mais feliz. A gente precisa trabalhar por filhos incríveis. A gente precisa trabalhar, ter uma boa ambição de ter uma vida profissional em crescimento constante. Então, se eu estou nos mesmos resultados, meu casamento é aquela coisinha morna, minha vida financeira não tem evoluído, os meus filhos vivem dando um trabalho, eu vou acomodando. O ser humano ele tem a capacidade de se adaptar a tudo. Ele se adapta para coisas boas e se adapta a coisas ruins também. Tem gente, como às vezes a gente vê aquela expressão, né? Quando está tudo muito bom, o pessoal, mas você está ficando mal acostumado, né? Porque a gente se acostuma com coisa boa. Mas também a gente se acostuma a não conversar com o cônjuge. A gente se acostuma a viver com dores. Vivo com dor aqui, outra com dor ali, toma um remédio aqui e vai levando, vai vivendo. Eu vivo com dor de cabeça, eu vivo dor na coluna, eu vivo com dor no joelho, eu vivo gripado, eu vivo com uma sinusite que nunca passa, eu vivo com uma alergia. A gente se acostuma. Acostuma estar sempre com uma coisinha, com uma bombinha, com um remedinho para pôr no nariz, com algum antialérgico, alguma coisa. A gente se acostuma. E será que a gente não tem se acostumado com coisas que não são para nós? Não é digno. Não é digno. O Senhor fala para nós amarmos o próximo como a mim mesmo. Será que eu tenho me amado? Será que eu tenho aceitado, às vezes, um casamento de desrespeito? Às vezes eu tenho aceitado um desrespeito no meu trabalho. Às vezes eu tenho me desrespeitado. Eu aceito qualquer negócio, eu faço de qualquer negócio. Qualquer proposta, eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de perder, então eu vou me submetendo àquilo, meu Deus, por quê? Por conta da necessidade. Por conta da necessidade, as pessoas, é só a gente lembrar do povo que saiu do Egito. Por conta da necessidade, eles falavam de voltar para a escravidão. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Não havia sepulcros, não havia túmulos suficientes, cemitérios suficientes no Egito? Ou seja, tem gente que a cabeça dela ou é por necessidade, ou o plano é de necessidade, ou o plano é de derrota. Nunca de vitória. Ou ela fala de parar, eu vou desistir, eu vou voltar, vou separar, eu vou entregar, eu vou vender, eu vou abrir mão. Sempre plano de derrota. Não, eu vou sair daqui, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar de ramo, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país, eu vou mudar de casamento, de esposa, de marido, eu vou mudar. E o Senhor não nos chamou para isso. A gente pode se acostumar a viver uma vida se arrastando, pessoal. Uma vida morna, uma vida sem emoções, sem testemunhos. A gente pode se acostumar a passar uma vida dentro de uma igreja e sem vitória. Esses dias eu estava na T-Mobile, tentando, porque eu não consegui resolver no final das contas, né? O problema aqui da nossa internet. E estava ali com os funcionários.
E do lado de lá tinha um casal de brasileiros, mas eles não falavam em português e eu não sabia que eram brasileiros. Quem disse que era brasileiro, o próprio atendente está falando comigo. Você, eles são brasileiros. Mas era aquela pessoa, eu fiquei lá acho que 1 hora. A mulher não abriu a boca, não falou uma palavra. Sabe às vezes aquela situação que a pessoa, você vê na cara da pessoa, ela está amargurada, está infeliz, ela está triste. E aquilo me fez pensar, quantas pessoas que vão sobrevivendo assim? 1 hora, foi ali para resolver o problema dela, mas ela não abriu a boca. O marido falou algumas coisas ali, só que em inglês. Que brasileiro, infelizmente, aqui tem essa parte. Parece que um fica tentando evitar o outro. Então deixa eu parecer que eu não sou brasileiro, para ninguém me pedir, ninguém me indicar, ninguém me querer papo, para não me se aproximar. Infelizmente, isso é triste, não era para ser assim. Mas as pessoas vão acostumando, vão vivendo. Então, o semblante daquela mulher me fez parar, tanto que eu estou lembrando aqui para falar. 1 hora e não soltou uma palavra. Então, que nível de se arrastar, de apenas sobreviver, que muitos estão aceitando. Naquela casa é aquela paz, só que a falsa paz. É aquele silêncio, mas da indiferença. Não tem pessoas que fazem isso? Eu quero paz. Qual que é a paz da pessoa? Você fica no seu canto, eu fico no meu. Isso não é paz. Olha lá o Israel com o Hamas. Olha lá a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Ali não existe paz, existe trégua. Paz é quando você venceu uma situação e aquilo foi superado. O que tem lá em Israel, o que tem ali na Coreia do Norte, não é paz, é trégua. Então, as pessoas às vezes se acomodam, se acostumam, e elas falam, vamos viver assim, vamos aceitar isso. Então eu aceito a minha vida, eu aceito o desânimo, eu aceito uma opressão, eu aceito um peso, eu aceito a distância, eu aceito a indiferença com a desculpa que eu quero paz. Porque eu não quero gritaria, eu não quero briga, eu não quero confusão, tá certo. Mas quanto então que eu vou colocar força para que aquilo seja mudado e resolvido? Quanto que realmente eu estou botando força para solucionar aquele problema? E não para aceitar um padrão de pensamento, um padrão de comportamento. Vamos ler essa passagem, olha só. Mateus 13, 24. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no em meu celeiro. Bom, Jesus contou uma história. E o povo foi embora. Ele contou uma história, e aí? Ele fez um culto. Ele fez uma pregação. E aí? O que tiramos dessa palavra?
Olha aqui o que diz no 36 em diante. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, olha esse detalhe, aproximaram-se dele e disseram, fala comigo por favor, explica-nos a parábola do joio no campo. Explica, Senhor. O que o Senhor quis dizer? Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem, é o Senhor. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles lançarão na fornalha ardente, que haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, olha só, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. A maioria, pessoal, vive desse jeitinho. Ele vem, ele ouve a palavra, só que ele não entende a palavra, ele não busca entendimento, ele acaba não buscando uma profundidade maior com o Senhor. A vida não foi mudada. Por quê? Porque a mente ficou do mesmo jeito. O povo, nós vemos aqui, ó. O povo se contentou, o povo aceitou estar lá com Jesus. Mas eles aceitaram ir com a sua vida sem ser mudada. Então veja, o povo aqui recebeu a palavra do Senhor, ninguém entendeu, e eles foram embora. Mas os discípulos se aproximaram. Ou seja, eles tinham interesse. Senhor, explica, o que significa isso daí que o Senhor falou? Porque tem gente que acaba aceitando um casamento ruim, uma vida que não anda, mas está escutando a palavra. Está recebendo a mensagem. Mas ele não busca profundidade. Senhor, me explica. Senhor, eu quero entender. O que essa palavra está falando comigo? Porque às vezes a gente tem uma capacidade de enxergar a palavra para o outro, né? Puxa, o fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Puxa, a palavra falou bem o que ele precisava ouvir. E eu? O que eu preciso ouvir? Então a gente vê aqui a diferença, ó, daqueles que aceitam passar uma vida no meio da multidão e daqueles que querem profundidade, que querem relacionamento com Deus. Senhor, me explica, eu quero mais. Eu quero que a sua palavra fale comigo para que eu vá fazendo os ajustes na minha mente e eu possa mudar a minha conduta. O nascido de novo, pessoal, ele quer conhecer a Cristo. O nascido de novo, ele quer se parecer com Cristo. O nascido de novo, ele tem prazer nas coisas do Senhor. Ele não está doidinho, ó, igual o povo aqui, ó, deixa eu ir embora. Não, nasci de novo e terminou, ele quer saber mais. Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero intimidade, eu quero meus momentos de oração, eu quero a minha palavra, eu quero a oração. Tem uma oração na madrugada, eu vou participar também, eu tenho prazer. O nascido de novo, ele perdoa. Ele não guarda uma briga, uma mágoa, uma ofensa para o resto da vida. O nascido de novo, ele busca crescimento. Ó, o erro que eu tive ontem, eu vou trabalhar minha mente para não fazer isso hoje. Às vezes eu ofendi uma pessoa, eu ofendi o meu cônjuge, né? Falei uma palavra errada ali para o meu filho, ofendi ele, chateei ele. Ó, eu vou meditar, eu vou parar, não vou ser essa pessoa ignorante, essa pessoa com estopim curto, essa pessoa inconsequente. Não, deixa eu melhorar. Deixa eu ir melhorando um pouquinho todos os dias. Eu quero crescer, Senhor. Ó, me ajuda a ter a mente, ó, me ajuda a não ir no automático, a não agir sem pensar. Senhor, me ajuda. Por quê? Olha só, Jesus falou que tanto o joio e o trigo cresceriam muito. Ele falou, não adianta você tentar tirar um que você vai atrapalhar. Deixa os dois crescerem. Olha para o mundo. A impiedade, a maldade tem crescido muito.
Olha os escândalos, as coisas aí, as abominações que têm acontecido. Então o mal realmente tem crescido muito. Mas cadê o trigo? Cadê aqueles que alimentam? Porque o joio não faz alimento, o trigo faz alimento. O trigo é praga, o joio é praga. O trigo tem função. E está faltando trigo. Está faltando os cristãos que crescem. A palavra nos diz que nós somos nazireus, nós somos separados. Todo nazireu na palavra, seja o Sansão, seja o João Batista, seja o Samuel, eles sabiam o que o nazireu podia fazer. Eles sabiam o que o nazireu não podia fazer. O nazireu era separado, ele não tocava em coisa morta, ele não bebia vinho, ele não cortava os cabelos. Então, nós somos nazireus. A gente sabe o que pode e o que não pode. A gente sabe o que cabe na nossa vida e o que não cabe. Só que a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo muitas concessões. Você não vê o ímpio fazendo concessão para Deus, mas você vê muitos crentes fazendo concessão para o ímpio, fazendo concessão para o mundo. E tentando se parecer com o mundo, quando o mundo não quer se parecer com a igreja do Senhor. Então nós precisamos analisar isso. Nós precisamos buscar essa consciência. Nós sabemos o que a gente tem que fazer. Mas às vezes a gente se acostuma com uma rotina. A gente sabe o que a gente tem que tirar da nossa vida, o que a gente tem que colocar na nossa vida. A gente sabe onde a gente está em falta, em falha. E onde a gente talvez está sobrando. A gente sabe. Mas se a gente não busca uma consciência viva e clara, a gente vai viver igual ao mundo. Como a maioria. Tô levando com a barriga, tô empurrando aí, vamos levar mais um pouco, vamos ver até onde dá. Não é assim que a gente aprende. Olha o que diz aqui em Efésios 2, do 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, na Almeida. O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Então veja, muitos vivem desse jeito, ofendidos, levados por todo tipo de pensamento, mortos em ofensas e em pecados. Andavam nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, meu pensamento me diz isso, eu vou fazer isso. Ou seja, tem um monte de gente que continua sendo levado por sentimentos, seja levado pelo medo, está sendo levado pela inveja, está sendo levado pela mágoa, está destruindo a vida dela, porque ela está carregando uma série de situações, uma série de pesos na vida dela, pesos desnecessários. Está carregando mágoa, raiva, porque eu me frustrei com tal pessoa, porque eu me decepcionei com tal pessoa. As pessoas são assim. Me decepcionei na igreja tal, me decepcionei com o pastor tal, me decepcionei com o marido, com a esposa, me decepcionei com a minha mãe, com o meu pai, me decepcionei. As pessoas decepcionam. Mas Deus não decepciona. A palavra não decepciona. E a palavra nos ensina que pessoas são o que são. Você vê Jesus tentando mudar alguém, pessoal? Jesus não tenta mudar, não tentou ninguém mudar. Quem tentava mudar os outros? Os religiosos falavam, você está pecado, você tem pecado, o que você está fazendo está errado, 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 errado. Jesus não fazia isso. Jesus ganhava as pessoas pelo exemplo. Quando chegou aquela mulher lá, que foi pega em adultério, que ele falou lá, se alguém não tiver pecado, joga então a primeira pedra. Vocês querem condenar ela? Se todo mundo tiver perfeito aqui, joga então a pedra nela. E ele falou para a mulher, você é uma devassa, você é uma sem vergonha. Ele falou, alguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno, mas agora você vá
e não peque mais, não peques mais. Porque o Senhor tem um monte de lugar que ensina assim. Pega só a primeira parte, eu não te condeno. Sim, o Senhor não está querendo condenar ninguém. O que vai nos condenar serão as nossas atitudes, não é Jesus. Não é o Senhor. As nossas obras estão nos condenando ou nos absolvendo. Mas Ele não vai aceitar eu permanecer do mesmo jeito. Ele quer uma mudança. No céu não entra coisa impura. Então eu me santifico, não é o Senhor que vai ficando mais carnal ou fazendo concessões. Não, você não vê Ele fazendo concessão para nada. O Zaqueu chegou para ele pecador e saiu transformado. Não foi Jesus que chegou perto do Zaqueu, o cobrador de impostos, e ficou corrupto. A prostituta chegava perto de Jesus, ela saía uma mulher decente. Mas Jesus não chegava perto da prostituta e ficava imoral. Então o Senhor, Ele recebia todos. Mas Ele não passava a mão na cabeça, não. Oh, fica assim, Deus te entende, Deus é amor. Sim, Ele ama. Mas Ele odeia o pecado. Então eu não vou me colocar nessa situação. Então, o Senhor nos vivificou, Ele nos trouxe vida. Quando a gente estava morto. Vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. Lembra que o Senhor falou que nos últimos tempos as pessoas viveriam escandalizadas? Está todo mundo ofendido, né? A rede social demonstra muito isso. Todo mundo tem direito de dar uma opinião e ter raiva de todo mundo. Então, vai lá, tem um hater, não gosto disso, não concordo com isso, ninguém pediu a opinião da pessoa, ninguém quer saber da opinião da pessoa, mas ela faz questão de dar. Não, eu não gosto, eu não concordo, eu não quero, eu não aceito, então. A pessoa se sente no direito de se meter na vida do outro. Vive ofendida, vive escandalizada. Então a gente vê uma geração de pessoas que ainda vivem assim. Cheio de sentimentos. Dentro de igreja. Que diz que é cristão. Mas que ainda tem tanto peso, tanta amargura, tanto ódio, tanta raiva, tanta inveja. Mas por quê? Porque é o padrão de pensamento dela. Ela não ainda tem uma consciência clara a ponto de mudar aquilo. Ela sabe que está errado, mas não ao ponto daquilo mexer com ela e ela mudar. Ela acha que Deus vai fazer concessão. Eu vou seguir desse jeito e vai dar certo. Não vai dar certo. Deus não envelhece. Se eu não mudar, quem está perdendo vida, tempo, oportunidade, credibilidade e até minha salvação, sou eu. Deus vai continuar sendo Deus, Deus vai continuar torcendo, querendo o meu bem, mas se eu não dou a minha parte de colaboração, não tem o que ser feito. Olha o que diz aqui em Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Estamos vivendo. A gente vive desse jeito, pessoal. A gente vive nesse tempo da humanidade. Um tempo onde as pessoas estão vivendo a despeito de Deus, alienadas de Deus. A gente vive num tempo de extrema corrupção, de extremo engano. Para onde a gente olha tem escândalo, para onde a gente olha tem corrupção, para onde a gente olha tem pessoas descontroladas. Pessoas que a paz dela não vale nada, ela perde a paz dela assim, nos primeiros segundos que ela sai de casa às vezes. Num problema no trânsito, tanto que tem gente que morre no trânsito, não porque bateu o carro, porque ficou xingando, batendo boca, buzinando, aí tem sempre um mais louco que o que está lá, tem sempre um na frente ou atrás mais louco que o outro.
Uma pessoa não pensa. Não vale a pena. A pessoa fica brava porque cortou, porque pegou a vaga dela, como se aqui não tivesse vaga, né? Tem vaga para todo lado, mas não, eu quero essa. Ou cortou ela, ou buzinou para ela, ou demorou para sair do sinal e a pessoa já buzina, aí outro briga. Esses dias eu vi que estava tendo briga, estava querendo ter confusão naquela ruazinha que passa na frente da escola das minhas meninas. O cara chegou acelerando, aí uma mãe não gostou, buzinou para ele, e o cara estava por lá de fora, com criança ali, com aquela coisa, gritando, ofendendo a mulher. Olha aí. Uma pessoa que já sai para levar o filho na escola, disposta a ter problema, eu vou me meter com um louco desse? Porque ela já está disposta a acabar com a vida dela. A paz dela não vale nada. A paz dela foi perdida por causa de uma buzina. Então, o que se esperar de uma pessoa dessa dentro da casa dela, então? Qual o nível de instabilidade que ela não tem já com a esposa, com os filhos, no trabalho? Qual o nível de desequilíbrio que as pessoas estão loucas hoje em dia? Mas do mundo está como está, é um fato. Mas e nós? E a igreja do Senhor? A gente precisa se unir ao Senhor, se unir à sua palavra, estabelecer o padrão do Senhor. Fala comigo, pessoal, por favor. O padrão de pensamento modela comportamento e autoriza uma intervenção espiritual. Então, um padrão de pensamento, eu ajo, eu vou fazer aquilo que eu acredito. Então, o meu padrão de pensamento está modelando os meus hábitos, os meus comportamentos. Então, se eu trato mal uma pessoa, é porque na minha mente aquilo se justifica. E esses hábitos vão dar uma legalidade para o diabo. Então, às vezes, uma palavra mal colocada, uma expressão errada, abre uma seta, ou abre uma sentença, abre uma brecha para o diabo trabalhar na minha vida. Então, aquilo que eu penso vai me conduzir a uma atitude. E essa atitude vai abrir uma brecha no mundo espiritual. Então, a gente precisa analisar. Qual o padrão de pensamento? A gente analisa para as nossas obras. Esse padrão de vida, de pensamento, de atitude, tem sido correto diante de Deus? O mundo tem um padrão. O mundo, a palavra diz, da marca da besta. O mundo já tem uma marca da besta. Onde que ficaria a marca da besta? Na testa e nas mãos. O que isso significa? Que é um padrão de pensamento que gera um comportamento. Então, o mundo já tem vivido a marca da besta. A marca onde todos pensariam e agiriam igual. Você não vê que hoje em dia todo mundo quer ser aceito? Ninguém quer ser criticado, então está todo mundo buscando uma mesma formatação, todo mundo se parecendo, todo mundo fazendo igual, todo mundo tem as modinhas, né? Todo mundo copiando outras pessoas. É exatamente isso. As pessoas vão se parecendo porque elas querem ser parte de uma massa. Então, a mente agora me conduz a atitudes. Jesus disse que esse seria o sinal do final dos tempos, o hedonismo. Aquela busca pelo prazer, pela felicidade, mas uma felicidade sem Cristo, uma felicidade sem cruz, uma felicidade sem sacrifício. E não existe isso. Uma felicidade verdadeira, ela vai exigir sacrifício. Você pode buscar felicidade em muitos relacionamentos. Que começa a dar problema, então eu não quero passar por isso, eu quero ser feliz, então eu vou buscar em outro relacionamento. Eu posso buscar relacionamento, buscar uma felicidade na comida, mas aquilo vai me trazer um vazio depois. Então, as pessoas vão buscando em tudo que é o hedonismo. E o hedonismo gera quebra de aliança. E a quebra de aliança é aquilo que é uma quebra de aliança com o meu cônjuge, a quebra de aliança com Deus, com a sua palavra. Então essa quebra de aliança é aquela busca
por algo que me faça feliz. E por buscar algo que me faça feliz, eu quebro valores, eu quebro princípios, eu me vendo. Eu sei que aquele negócio está errado, mas eu fecho ele com uma mentira. Porque eu quero dinheiro, porque o dinheiro na minha cabeça vai me fazer feliz. Porque o que eu acho que eu preciso é de dinheiro. E a gente lembra de Salomão. Salomão teve 1000 relacionamentos e mais dinheiro do que o Elon Musk. Ele terminou infeliz. Então, a gente precisa tirar algumas mentiras, que se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. Não, a felicidade é interna. A felicidade é uma decisão. Paulo fala na palavra, quando ele estava preso, dizendo para a gente se alegrar. Falando, alegrem-se, todavia, novamente vos digo, alegrem-se. Ele estava preso. Então a felicidade é interna. Então é isso que a gente vê, essa quebra de aliança. Nunca houve uma geração que buscasse tanto prazer, tanto entretenimento, tantas coisas para se preencher, porque está vazia de Deus. E nunca houve tantas pessoas fracas, doentes, da alma e do corpo, tantas pessoas infelizes, porque são pessoas que têm vivido uma vida sem propósito. Por isso que a gente vê tantos filhos desajustados, tantas famílias derrotadas, tantos homens fracos, tantas mulheres desequilibradas, homens que se ofendem por tudo, mulheres que ficam batendo de frente com o marido por tudo. É uma vida desequilibrada, descontrolada, uma vida bagunçada. Aí isso vai gerando o quê? Filhos. Filhos que buscarão, porque eles estão sendo criados num padrão. Então, esse vai ser o padrão que eles vão buscar. Então, eles vão repetir o casamento dos pais. Então, a gente precisa analisar. Será que essa mãe, está tudo bem se ela tiver uma esposa como essa mãe é? Ou está tudo bem para esse pai que a sua filha tem um marido como você é? É só a gente ver. Como é que eu trato a minha esposa? Como é que a esposa trata o marido? Está tudo bem, eu tenho uma filha, eu tenho 2 filhas. Está tudo bem se eu tiver uma filha, uma filha que tem um marido como eu sou? Ou a Mariana pensando, está tudo bem se tivesse um menino, tivesse uma esposa como eu sou? Está tudo bem? A gente fica em paz? Como eu faço, como eu lido, como eu trato, como eu corrijo, como eu ensino os filhos, qual o exemplo que eu dou, o tom de voz, as palavras que eu uso. Eu ofendo, eu xingo, eu falo do caráter, eu falo da moral, eu exponho o cônjuge, eu diminuo ela, eu diminuo ele. Está tudo bem se os meus filhos passarem por isso ou fazerem isso? Está tudo bem. Ver os meus netos reproduzindo o padrão que eu estou praticando na minha casa? Então é muito importante a gente trazer essa consciência, porque as pessoas vão vivendo e sem prestar atenção nas coisas. A gente vai vivendo de modo inconsequente às vezes. Porque as pessoas têm padrões. As pessoas têm padrões. Se às vezes você veio de um contexto bagunçado, um contexto de pais desequilibrados, de uma série de situações erradas, por mais que você tenha saído de lá, que você não more mais com eles, que você até nem viva fisicamente tão perto, o padrão está aqui dentro. E se a gente não vigia, é muito fácil da gente ser puxado para aquele antigo padrão, para aquele padrão ruim. Você já deve ter visto pessoas, ou talvez você já viveu assim, pessoas que quando ela estava numa fase boa, ela causava algum transtorno e estragava com tudo. Às vezes ela estava numa fase boa, cuidando do corpo dela, da saúde dela. Aí ela foi, estou chateada, estou angustiado, estou ansioso, vou estragar com a minha saúde. Ou estava numa fase boa, estava alinhado com o casamento, estava indo, aí deixou aquela seta
do passado, de lembrar de um negócio que nem tem sentido mais, de 10 anos, de 15 anos, não é porque você fazia isso comigo, não, porque você falou isso para mim, estraga tudo de novo. A pessoa está lá, ó, organizou a vida dela, começou a ser abençoada financeiramente, está indo, está crescendo, mas ela vai lá, se esquece de onde ela veio, se endivida de novo. E ela não percebe, por que eu vivo assim? Por que eu faço isso? Eu até ganho dinheiro, a minha esposa é uma bênção, meu marido é uma bênção, é trabalhador, tal. Mas eu vou lá e eu me saboto. Padrão de pensamento. Eu vou, mas aí ó, o padrão quer me puxar de volta. E eu vou aceitando aquilo. Então vivo aquela vida conturbada, né? Aquela vida de altos e baixos, uma hora está bem, outra hora está mal. Outra hora eu estou indo para frente, outra hora eu estou dando 2 passos para trás. Isso revela um padrão, pessoal. A repetição de histórias revela um padrão de autossabotagem. Pode analisar. Às vezes a maneira que você, uma época da sua vida, lidou no seu casamento, às vezes se você parar e analisar, remete muito a como a sua mãe era, ou como o seu pai era. Porque é um padrão. E as pessoas, ó, é como a gente está vendo aqui, ó, nos tempos, nos dias de Ló, as pessoas indiferentes, vamos vendendo, comprando, casando, construindo. A gente vive nesse tempo de pessoas indiferentes. Pessoas que acordam, vão para o trabalho, e vão de vez em quando na igreja, vai num domingo, e vão vivendo, e compra isso, e faz aquilo, e dá um passeio lá. Mas tudo assim. Não está vendo o que o filho está fazendo, não está atendendo às necessidades do marido, às necessidades da esposa. O filho está lá num canto, com o celular, com o tablet, escondido num quarto, está estranho, está distante, mas está tudo bem. Está tudo muito raso, tudo sem consciência. Estou sentindo mal, estou numa angústia, mas vamos levando. Às vezes daí é uma depressão, é uma situação, e vai naturalizando tudo, vai relativizando tudo, vai racionalizando tudo. Não, é porque eu estou estressado. Não. 99% da nossa vida é espiritual, pessoal. Tudo é espiritual na nossa vida. Quando o espiritual vai bem, as coisas vão bem. Não sem luta, mas a gente sabe, a gente tem consciência. Quando o espiritual está mal, tudo vai mal. Porque uma casa que não tem um espiritual forte, uma casa que não habita lá o Espírito Santo, não existe vácuo no mundo espiritual. O que vai habitar lá vai ser o diabo, vai ser um espírito maligno. Então, se não tem lá o Espírito Santo que leva paz, que leva equilíbrio, que leva tranquilidade, que tem amor, vai levar desordem, bagunça, sujeira, briga, pressão, opressão, peso. Nós vamos analisar. Como que é a nossa casa? Como é que é a atmosfera da nossa casa? Como que é o nosso emocional, o nosso espiritual? A gente está realmente, as nossas atitudes, a nossa atmosfera tem sido realmente a atmosfera do Espírito Santo? Lutas a gente vai ter até o último dia da nossa vida. Mas a gente tem vitórias. Ah, porque a minha vida está igual de Jó. Jó não ficou 10 anos vivendo o mesmo problema. A gente vai ter problemas, mas a gente tem que viver novos problemas, que quer dizer que a gente está evoluindo. Mas se eu estou a vida inteira, estou a vida inteira passando o mesmo problema no meu casamento, toda vez, fico um mês bem, um mês ruim, um mês bem, um mês ruim. Uma hora está numa fase boa, outra hora está numa fase ruim. Uma hora eu estou ganhando dinheiro, outra hora eu estou endividado pedindo dinheiro para todo mundo. Isso é viver no mesmo problema. Isso está errado. Isso não é bíblico. A pessoa está lá, indiferente. Igual a gente falou aqui, ó. Não se importa, vai vivendo. Estou comprando, estou vendendo, estou casando, estou separando. Ló, ele era um homem que se achava de Deus. Mas ele aceitou conviver naquele padrão de Sodoma e Gomorra. Então tem muita gente que diz, não, eu sou crente, eu sou de Deus, eu vou na igreja. Aí de vez em quando faz um negócio com mentira, não tem honrado a sua aliança no casamento,
não se lembra de Deus. Não lembra, Senhor, vai comigo, Senhor, me abençoa nisso, Senhor, me ajuda nisso. Não, eu dou conta sozinho, eu vou dar conta, eu sou eu e eu. O Ló vivia desse jeito. E olha o final de Ló. Terminou sem esposa. Um homem que foi riquíssimo, tão rico quanto Abraão, terminou pobre, miserável, humilhado dentro de uma caverna e com 2 filhos que eram netos dele. Que as filhas imorais pensaram, não tem homem por aqui, a nossa descendência vai morrer, a descendência do nosso pai vai morrer, então vamos ter uma ideia genial, vamos ter filho com o nosso pai. Olha a imoralidade. Mas de onde veio isso? Foi relativizando, foi vivendo lá em Sodoma e Gomorra, e todo mundo era imoral. Não, mas a gente é de Deus. Mas vamos conviver aqui com o ímpio, vamos conviver aqui com o pecado. Ah, mas a gente está aqui no mundo, como é que você vai impedir? Exatamente, a gente está aqui. Nós estamos no Egito, mas a gente tem que estar em Gósen. Ou seja, a nossa casa tem que ser uma fortaleza, a nossa família tem que ser uma fortaleza. Do contrário, está entrando uma influência da rede social, está entrando do youtuber, está entrando aí do amigo, de qualquer situação. Vai entrando, se a gente não estiver atento, a gente vai aceitando, vai entrando. O Ló não começou morando dentro de Sodoma e Gomorra, dentro de Sodoma. Ele estava fora. Aí foi aproximando, até estar dentro. O diabo ele não vem e a pessoa cai de uma vez. Ele vai convencendo, falando com a pessoa, e ela vai aceitando. A Eva não caiu no primeiro dia. A serpente ficou lá, batendo um papo com ela, dias, semanas, até que um dia conseguiu botar aquela curiosidade. Olha para aquela fruta lá. Você vê que o diabo pode ter tentado, o diabo nos analisa, pessoal. Ele provavelmente tentou com Adão, mas para Adão, aquilo não era algo que mexia. Porque uma tentação, ela é só uma tentação para uma pessoa quando você pode cair naquela situação. Então, se aquilo não é algo que mexe com você, aquilo não é uma tentação para você. Mas para Eva, aquilo foi tentação. A curiosidade, né? Olhar, ela falou, está na Bíblia, né? Que ela olhou para aquilo, era um fruto qualquer. Mas ela olhou para aquilo e parecia desejável aos olhos e ao paladar. Como será que é? Então a pessoa, aquilo já mexeu, ele foi testando, então ele vai nos analisando. Cada um acaba tendo uma inclinação. Então, ele vai jogando aquela situação. Tem gente que, se botar $1 milhão de dólares na frente dela, não muda nada, ele não vai pegar, não é dele. Tem gente que, se botar R$10, $10 na mão dele, ele, opa, caiu no chão aqui, é meu dia de sorte. Tem gente que não cai nessas de imoralidade, não, ele é tranquilo, é seguro ali, é feliz com a mulher, com o marido e tal. Tem gente que apareceu uma fotinha de alguma coisa lá na praia, na academia, assim, opa, deixa eu ver o que é isso daqui. Então, o diabo vai testando, vai treinando, vai pesquisando, como é que é o gosto, qual que é a inclinação dela. Então a gente precisa ter essa consciência, A gente precisa se posicionar em Deus, posicionar com fé, com foco, posicionar na nossa família, nos alinhar com a nossa família, nos alinhar com os nossos filhos, tratar com os problemas que eu estou vivendo no meu relacionamento, conversar, botar os pontos, entender. Várias vezes eu tive essas conversas com a Mariana, que muitas vezes a gente se tratava como se fosse competidor. E eu chegava e falava para ela, presta atenção, eu estou aqui junto com você, não contra você. Então, quando uma pessoa se casa, qual que é a ideia base? Que está todo mundo acreditando no mesmo projeto. Então, assim, é um julgo igual, não um julgo desigual. Porque assim, concordou de casar, então concordou, temos os mesmos valores, os mesmos princípios, somos pessoas diferentes, mas todo mundo quer ter filho? Quero. Não queremos ter filho. Então os dois concordou que não quer ter filho. Ótimo, tá tudo certo. Não, os dois querem ter filho. Mas não, você queria ter filho, mas eu disse que eu não queria. Não, então aí não tem sentido casar.
porque vai dar errado, é julgo desigual. Vamos nos unir, vamos crescer juntos, vamos ser bênção nisso, vamos buscar a Deus. Não, quero buscar aquela religião, você busca a sua religião. Não vai dar certo. Então, quando a gente tem um relacionamento, a ideia base é que não, estamos juntos aqui para puxar para o mesmo lado. Então, partindo disso, que estamos juntos para puxar para o mesmo lado, não tem sentido um ficar na competição com o outro, um ficar na provocação, não tem sentido. Então, vamos parar, vamos analisar, vamos fazer igual adulto, não igual criança. Criança cruza o braço, fecha a cara e sai de perto. Não, vamos lidar com as coisas. Por que não está dando certo? Por que está tendo esse problema? Vamos ajustar isso. Mas para isso nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Primeiro tem que ter a terceira pessoa, que é Jesus. Porque se eu quiser fazer alguma coisa para Mariana, para agradar ela, quando ela não me corresponder, eu vou parar. E ela a mesma coisa. Mas quando eu faço para agradar o Senhor, aí eu não paro, porque eu não vou ficar olhando para as pessoas, eu vou ficar olhando para Jesus. Então, meus queridos, vamos pedir ao Senhor isso, pedir visão, consciência. Vamos fechar as brechas. E Jesus vai voltar. E partindo do princípio que Jesus vai voltar, não vamos viver só para essa vida. Vamos viver para algo maior. Chega de uma fé morna. Vamos assumir a nossa fé. Davi mostrou a sua fé, Daniel mostrou a sua fé, José mostrou a sua fé. Enquanto estava todo mundo racionalizando ou com medo de alguma coisa, como Saul estava com medo de Golias, Davi mostrou a sua fé no Senhor. Enquanto José foi pressionado ali no Egito com tantos deuses, José mostrou a sua fé no Senhor. Daniel, na Babilônia, na terra da idolatria, mostrou a sua fé. Vamos mostrar a nossa fé, vamos assumir a nossa fé. Não, é sim, não, eu não aceito isso, não, isso vai contra os meus valores, os meus princípios. Uma pessoa se ofendeu, o problema é da pessoa. O problema é da pessoa, eu não vou, como disse Pedro e Paulo, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Se fosse para agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, o meu propósito é agradar a Deus. Mas eu não gostei. Então, mas é isso que eu acredito. Não quero que você se ofenda, mas se ofender, é uma questão sua. Porque eu estou simplesmente seguindo os princípios que eu aprendi do Senhor. A palavra diz, se eu me chamo cristão, eu sou uma cópia de Cristo, eu sou um pequeno Cristo. Eu me pareço com Cristo. Então não aceita ser a multidão que vai embora. Fiquei aqui com Jesus, Jesus pregou, Jesus falou a parábola aqui do joio e do trigo. Eu não entendi nada, mas não importa. Eu estou com pressa, eu quero ir embora para casa, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Não, Senhor, me explica. O discípulo, ele se aproxima, ele quer mais. Ele quer intimidade com o Senhor. Eu quero aprender, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero mudar, Senhor, eu quero melhorar todos os dias. Eu não quero ser essa pessoa difícil, complicada, com esses resultados oscilantes. Não, Senhor, eu quero avanço na minha vida. Então, para isso, eu preciso mudar meu padrão de pensamento, eu preciso me aproximar de Jesus, eu preciso buscar profundidade no Senhor. E é isso que Ele quer. Você vê que depois Ele teve todo o carinho, toda a atenção para explicar o que significava aquilo. Mas precisou alguém ter interesse em saber. Amém, meus queridos? Fique em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, por favor. E vamos falar com o Senhor. O que o Espírito Santo falou para você nessa noite? Quais as direções que o Senhor está dizendo no seu coração, vai por esse caminho, faça isso, coloca isso, tira aquilo, acerta isso, repara aquilo, se aproxima de mim, se afasta de tal situação, não fale mais assim. Não vamos fazer parte da multidão, pessoal. Levante-se como uma coluna na sua casa. Lembra disso, pessoal, guarda isso, o padrão de pensamento gera um comportamento que abre para uma influência espiritual. Aquilo que eu penso
vai se refletir nas minhas atitudes. E as minhas atitudes vão dizer se é o Espírito Santo ou se é a minha carne que está guiando a minha vida. Então acompanha, presta atenção no que você fala, presta atenção no que você pensa, preste atenção no que os seus filhos estão falando, fazendo. Não ignore os detalhes, pessoal. O diabo, ele vai pegando nos detalhes. Um casamento não acontece, não acaba quando alguém vem e pede o divórcio. Ele já acabou faz 5, faz 10 anos. Mas ninguém estava olhando. Aquele filho que de repente está revoltado, está complicado e não quer saber de nada. Isso daí não começou anteontem, nem mês passado. Foi uma construção. Então vamos tomar decisões na nossa vida. Vamos tomar decisão, Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Como Paulo falou, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Ah, mas Paulo, mas como você é arrogante, Paulo? Não, ele tinha consciência, porque todo dia ele trabalhava, Senhor, eu quero me parecer com o Senhor. A gente acerta sempre? Claro que não. A gente vai fazer o que é certo sempre? Não, ele falava, ô miserável que eu sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Às vezes a gente vai fazer o que não é para fazer. Mas o Senhor nos dá esperança. Eu quero ser igual ao Senhor, meu Pai. É o único jeito. O que Pedro falou? Senhor, para quem iremos? Senhor, para onde iremos? Senhor, não tem outro caminho. Então fale com o Senhor, pessoal. Antes de nós orarmos, fale com o Senhor. Se comprometa com Ele. Peça ajuda ao Senhor, meu Deus. Eu quero essa mudança do meu padrão de pensamento. Você me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu quero, meu Pai, fazer diferente. Eu não quero fazer igual, meu Pai. Eu não quero viver da mesma forma. Eu não quero viver os mesmos resultados. Eu não quero falar dessa forma mais, ser pesado, pessimista. Eu não quero ficar toda hora pensando em parar, em desistir, em me mudar, em separar, em abandonar. Não, Senhor, a vida com o Senhor não é assim. Eu quero enfrentar as minhas situações e vencer, meu Pai, para ser um testemunho vivo do Seu poder. Que o problema vai existir, sempre vai ter, mas eu escolho como enfrentar. Eu escolho como reagir a ele. A gente tem 2 reis na palavra. O Josafá, ele se deparou com um grande problema. E a palavra diz, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. E nós temos um outro rei que chama Acás, que quando ele teve um grande problema, o Senhor disse para ele, Acás, peça o que você quiser. Peça o que você quiser, eu vou te dar. Ele falou, eu não vou pedir nada, eu não vou tentar Deus. Mas ele já tinha pedido ajuda para o inimigo. Ele já tinha pedido ajuda para homens. Então nós temos opção. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai e corre para o homem. Ou nós olhamos para Deus, porque Deus não falha, o homem vai falhar. Como falhou com ele? Ele foi um derrotado. Mas o Senhor chegou para ele. A única pessoa que Deus fez isso foi Salomão. E ele chegou para casa e falou, pede o que você quiser. E ele não soube pedir. Salomão soube pedir, Senhor, me dá sabedoria para eu fazer bem a sua obra, para cuidar bem do seu povo, para cuidar bem daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então o poder está nas nossas mãos, pessoal. Tome a sua decisão hoje. Senhor, eu vou depender do Senhor, eu vou me aproximar do Senhor, eu vou crer na sua palavra, Senhor, eu creio. Eu creio, meu Pai, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero parar com essa vida morna, essa vida correndo igual um doido para lá e para cá, Senhor, vivendo igual o Ló, vendendo, comprando, casando, separando. Não, Senhor, cadê o Senhor? Cadê o tempo no secreto? Cadê o tempo com o Senhor? Cadê o tempo de conversa? Cadê o tempo de ajuste? Ajuste com o Senhor, ajuste com o meu casamento, ajuste com os meus filhos. Cadê o ajuste? Cadê? Ajuda, Senhor. Ajuda, coloca o Senhor na sua vida. Coloca o Senhor na sua rotina. Coloca o Senhor na sua família. Deus não é um pedaço do seu dia, nem da sua semana. Deus é a nossa vida. Jesus é a nossa vida.
A palavra diz: sem mim nada podereis fazer. Tome decisões hoje em nome de Jesus. Senhor, me ajuda a quebrar esse paradigma, esse padrão de pensamento ultrapassado, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, quero te agradar, Senhor. Vai passando o teu sangue, meu Pai, sobre cada pessoa. Vai passando o teu sangue, meu Pai, sobre cada vida, sobre cada coração, meu Pai. Passa do teu sangue sobre o nosso povo, Senhor. Passa do teu sangue sobre cada um que está aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor amado, em nome de Jesus. Passa do teu sangue, Senhor. Vai alcançando cada coração, meu Pai. Vai alcançando cada pedido, cada situação que ela tem apresentado aqui diante do Senhor, meu Pai. Faça uma obra, Senhor. Faça uma obra na vida de cada pessoa, Senhor. Faça uma obra na vida do nosso povo, Senhor. Faça uma obra na vida das nossas famílias, Senhor. Faça uma obra, Senhor. Alcança cada coração, meu Pai. Às vezes ali tem um parente, um familiar endurecido, meu Pai. Um filho difícil, Senhor. Um marido, uma esposa ainda incrédulos, meu Pai. Quebranta os corações, Senhor. Quebranta os corações, meu Pai. Ajuda a enxergar, Senhor. Ajuda a quebrar aquele velho padrão, Senhor. Que a nossa mente seja uma mente flexível, sem mais aquele padrão duro, aquele padrão da teimosia, Senhor. Não, Senhor, não. Que a nossa vida seja uma vida flexível, maleável, Senhor, aberta para aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos ser duros, endurecidos, meu Pai, contra o mundo, contra o pecado, para que nada entre na nossa família, nada entre na nossa casa, Senhor. Mas que a sua palavra venha e nós possamos ter essa flexibilidade. É isso que o Senhor quer, Senhor? Tá bom, eu vou fazer. Como Abraão aprendeu a se tornar rápido. Abraão aprendeu com as experiências dele. Abraão aprendeu, depois de tanto tempo que ele perdeu na vida, ele aprendeu: meu Deus, eu não posso mais perder tempo, eu estou com quase 100 anos, eu não tenho tempo para perder não, eu não tenho para brincar com a minha vida não. Então ele aprendeu a ser rápido. Ele não era assim, ele se tornou rápido em obedecer, rápido em agir, rápido em fazer, porque ele não queria mais perder tempo. Vamos ser rápidos em obedecer, pessoal, para a gente não perder tempo na nossa vida. Deus quer fazer, Deus quer fazer. A palavra está falando, pense grande. A palavra está falando, é um ano de canções alegres, de um ano de pensar grande, pensar como Deus, pensar em coisas grandes, pensar na família, em união, em bênçãos, em projetos, em coisas grandes. O crente, o cristão, ele não faz planos de derrota, ele faz planos de vitória. Se não aconteceu ainda, não é porque eu tenho que desistir ou desanimar, é porque eu não venci ainda. Simplesmente eu vou continuar lutando, insistindo, porque eu só trabalho com a vitória. Eu só trabalho com a vitória. Eu não trabalho com a possibilidade da derrota. Não, isso não é uma vida de justo. Fazer o quê? Nem sempre ganha, às vezes a gente perde. Não, a gente vê Josué, a gente vê Davi, homens que só venciam, que venciam as batalhas, e quando tinha algum problema, alguma situação, eles aprendiam e corrigiam o rumo da vida. Então nos ajuda, Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor querido. Ajuda-nos a enxergar, meu Pai, o que está errado, o que ainda nós temos mantido, que não cabe mais na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que possamos vencer as nossas guerras internas, meu Pai, porque as maiores batalhas acontecem dentro de nós. Nos ajuda, meu Pai, a ter a identidade do Senhor, que nós não vivamos mais, Senhor, alienados como o mundo vive, Senhor, correndo de um lado para o outro, ofendidos, angustiados, pesados, oprimidos. Não, Senhor, o Teu Espírito nos dá vida, o Teu Espírito nos dá paz, a paz que excede todo entendimento. Ninguém está entendendo, mas a pessoa está em paz, como a sunamita, que tinha um filho morto dentro de casa. Ela não saiu lá correndo, chorando, esperneando para quem não podia fazer nada. Ela foi pedir ajuda a um homem de Deus, porque ninguém podia fazer nada por ela. Então ela não ficou lá contando o problema para as pessoas, ela creu. Não, está tudo bem, vai ficar tudo bem, eu vou falar com o homem de Deus. Meu marido não vai resolver, meu vizinho não vai resolver, o Geazi não vai resolver, mas o homem de Deus vai resolver.
Eu te peço, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter a visão certa, meu Pai, para a vida. Ajuda, meu Pai, a nos alinhar na nossa casa, na nossa família. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, tragam as crianças, por favor, para a gente concordar. Vamos concordar, dê as mãos para a sua família, dê as mãos para os seus familiares. E concorde com as vitórias, concorde com as bênçãos, concorde com as portas abertas, concorde com a união, concorde com a transformação. Faça um pacto hoje, Senhor, eu faço um pacto agora. Nós vamos viver em paz, Senhor, mas não na trégua, Senhor, não na paz que o mundo prega, Senhor, mas na verdadeira paz. A minha casa é uma casa de paz, a minha casa é uma casa de alegria, a minha família é uma família estruturada, a minha família é uma família abençoada. Nós não reproduzimos o padrão errado, nós não reproduzimos mais o padrão dos meus pais, dos meus avós, do mundo. Eu não reproduzo mais o padrão derrotado, o padrão fracassado. Eu não reproduzo mais este padrão diabólico, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Pai, nós concordamos com a nossa casa abençoada, meu Pai. Eu declaro as nossas vidas, meu Pai, abençoadas. Eu declaro a nossa casa, a nossa família, uma casa vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, cada esposa, eu abençoo, meu Pai, cada marido. Eu declaro, Senhor, que cada um que está aqui, Senhor, eu declaro força, eu declaro autoridade, eu declaro domínio próprio, Senhor. Eu declaro filhos abençoados, Senhor. Eu declaro filhos perfeitos, abençoados, saudáveis, cheios do Espírito Santo. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, casamentos estruturados. Eu declaro, meu Pai, uma vida que glorifica o Senhor. Eu declaro filhos cheios do Espírito Santo, filhos que amam a santidade, Senhor, amam a verdade. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, abençoa a sua família, abençoa a sua casa, abençoa os seus filhos. Eu declaro, meu Deus, a minha casa firme, a minha casa abençoada. Eu declaro, meu Pai, os meus filhos perfeitos, saudáveis. Eu declaro, meu Pai, que eles se casarão com homens e mulheres de Deus, Senhor. Eu declaro que eles farão a diferença por onde passarem, Senhor. Eu declaro a mudança, eu declaro um padrão alto, Senhor. Eu declaro crianças, meu Pai, como Daniel, que estava no meio da corrupção, Senhor, mas não se corrompia, não se corrompeu. Eu declaro, Senhor, casamentos firmes, fortes, Senhor. Eu declaro, Senhor, que o casamento do nosso povo, Senhor, sempre seja um exemplo, Senhor, para aqueles familiares, Senhor, para o mundo, Senhor, para conhecidos e desconhecidos, Senhor, que olhem para a família do nosso povo, Senhor, e que vejam a mudança, que vejam a diferença, Senhor, que vejam a mudança, que vejam a diferença, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, casamentos firmes, casamentos abençoados. Eu abençoo, meu Pai, a nossa casa, eu abençoo a nossa família. Eu declaro, meu Deus, um povo vitorioso. Eu declaro um povo vitorioso. Eu declaro um povo vitorioso. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a vitória, meu Pai. Eu declaro bênçãos, eu declaro portas abertas, Senhor. Eu declaro, Senhor, porque uma casa unida, um casamento unido, Senhor, atrai prosperidade, Senhor. Eu declaro vitória, Senhor. Eu declaro saúde, eu declaro respostas, eu declaro bênçãos na vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus. É o que nós concordamos, Senhor, declaramos, tomamos posse, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém.